aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado a outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, o que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntavam: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para uma pequenina meditação. Observando o testemunho de Estevão, Estevão é o primeiro mártir. Santo Expedito, como Santo Estevão, também derramou seu sangue para testemunhar a fé. Mas, de maneira geral, olhando o testemunho dos mártires dos primeiros séculos, eu fico pensando, no século 21 que nós estamos vivendo, o que será que as pessoas do mundo, de modo geral, o que será que as pessoas do mundo pensam dos cristãos? E, por outro lado, como será que os cristãos, o que os cristãos pensam de si mesmos? Acho que são duas realidades que a gente precisa meditar sobre. Porque se nós nos preocupamos, enquanto cristãos, com aquilo que o mundo pensa de nós, nós não estamos sendo bons discípulos. O que o mundo pensa de nós, né, com toda a franqueza e com toda a sinceridade, não nos importa. Nem o que o mundo pensa e nem o que o mundo diz sobre nós. Isso não nos importa. Se a gente se preocupa com o que o mundo está pensando da gente, a gente não está sendo bons cristãos. O caminho para nós é o que nós pensamos de nós mesmos. Isso é uma coisa impressionante. E é isso que a gente precisa considerar. Então,
com esta pergunta, nós precisamos ter coragem de testemunhar. Quando a gente fala testemunho, a gente parece uma coisa um pouco distante da gente. Mas qual que é a outra palavra para testemunho que a gente poderia usar? Martírio. A tradução de martírio é testemunho. A tradução de martírio é testemunho. O que aconteceu no texto que nós ouvimos com Estevão, ainda não aconteceu a morte de Estevão, nós iremos ver a morte de Estevão, mas Estevão vai derramar o seu sangue por causa de Jesus, para testemunhar a fé em Jesus. E aí, com relação a isso, a gente observa a história de vida de Santo Expedito. O demônio não queria que Santo Expedito se convertesse. O demônio queria que Santo Expedito deixasse a santidade dele, a conversão dele, para amanhã. E aí o demônio, aparece para ele em forma de um corvo. Por isso a imagem de Santo Expedito, ele está pisando em cima do corvo. Porque ele disse para o demônio que a conversão dele tinha que ser hoje. Tem lá na cruz, em latim, odi. E o corvo dizia, clas, amanhã. Ele dizia, hoje. Então, de forma disfarçada, aqui é preciso a gente ter cuidado e a gente trazer essa realidade para a nossa vida. Porque de forma disfarçada, ele também continua tentando-nos para deixar as coisas para amanhã. Depois de um dia inteiro de trabalho, quem nunca teve o pensamento, não precisa rezar hoje não, hoje você trabalhou o dia inteiro, você está cansada, vai descansar. Nunca tiveram esse tipo de pensamento? Reza hoje não, deixa para amanhã. É hora de rezar o terço. Não deixa o terço para rezar agora não, reza depois. Reza outra hora. Então, quando aparecem esses pensamentos, e a gente quase que sutilmente, discretamente, a gente vai deixando as coisas de Deus para depois. A gente vai priorizando uma série de outras coisas. Todas as outras coisas começam a ser mais importantes. E aí a gente se ocupa, em tantos afazeres. Isso pode ser dentro da nossa própria casa, como também, infelizmente, dentro da igreja. As pessoas se ocupam com muitas coisas na igreja, com a desculpa de que já estou fazendo muito pela igreja, já estou me doando, já estou me entregando, já estou me desgastando tanto tempo da minha vida. Deus já deve estar considerando tudo isso, não precisa fazer mais nada. Então, não, para nós é preciso mais, isso não é necessário. Só isso não resolve. Se nós fixarmos a nossa vida nisso, com a certeza de que nós seremos salvos, eu já faço tanta coisa pela igreja, com certeza eu já estou salvo. Cuidado. Porque as coisas podem não ser exatamente assim. E aí, então, vão dizer assim, então, padre, não precisa fazer nada pela igreja. Também não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos aderir verdadeiramente ao projeto de Deus de coração sincero. E não deixar, vou usar uma palavra difícil, não procrastinar as coisas de Deus para depois, para amanhã.
É preciso urgência no fazer as coisas de Deus. E é nisso que está o nosso testemunho. Porque se nós agimos com agilidade para fazer as coisas de Deus, é certo que nós seremos perseguidos por causa disso. Nós seremos criticados, discretamente perseguidos. Como palavra, assim, viu? Pare, você está rezando muito, vai ficar louca, vai ficar louco. Está rezando demais. Você está lendo muito a Bíblia, cuidado. Desde quando rezar muito é coisa ruim? Desde quando ler muito a Bíblia é algo ruim? Isso para dizer de alguns exemplos e de alguns elementos que vão aparecendo na nossa vida, para a gente deixar para depois. Deixar para depois a conversão nossa. Deixar para depois a salvação nossa. Deixar para depois as coisas de Deus. Todas as outras coisas a gente vai colocando como prioridade e as coisas de Deus a gente vai tendo mais dificuldade. Basta você perceber, quando você faz um propósito de ser mais de Deus e de rezar mais, naquela hora que você escolhe para rezar, acontece alguma coisa. Para você não rezar. É uma visita que chega, é uma situação difícil na família, é uma situação difícil com alguém, é um comentário de outro alguém, e aí, aquele momento que você tinha reservado para rezar, passou desapercebido e você não rezou. Então, a gente precisa ser mais esperto do que o tentador e nos colocar para nós mesmos uma disciplina, né, para a gente poder entender mais profundamente o movimento de Deus em nós e testemunharmos a sua presença. Aí nós observamos no Evangelho, Jesus está envolto de uma multidão inteira que está procurando Jesus. E por que é que a multidão está procurando Jesus? A multidão está procurando Jesus porque viram os sinais, comeram o pão, ficaram com a barriga cheia. E por causa disso, estão indo a Jesus. Olha o que Jesus diz. Em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Era esse o motivo pelo qual a multidão estava procurando Jesus. E nós procuramos Jesus por quê? Quando procuramos por quê? Para que nós procuramos Jesus? Qual é o nosso interesse? Qual é a nossa verdadeira e real necessidade de nos aproximar de Jesus? A gente precisa identificar isso para a gente não procurar Jesus somente por aquilo que Ele pode nos dar. Porque se a gente procura Jesus somente por aquilo que Ele pode nos dar, quando Ele decidir não dar, a gente deixa de seguir Jesus. Quando alguma coisa acontecer na nossa vida que não era exatamente aquilo que a gente procurava, a gente deixa, a gente sai fora, a gente desiste. É o que aconteceram com muitos. Porque acompanha a leitura do Evangelho dessa semana, você vai ver. Aonde vai concluir esse texto? Com palavras fortes e duras de nosso Senhor. E também os discípulos. Ele não alivia nem para os discípulos dele. Ele não alivia. Acompanhe a leitura, você vai ver só. Mas não quero ainda apressar a minha homilia durante os outros dias. Mas fique refletindo sobre isso e coloque isso na sua oração. Qual é o real motivo pelo qual você está procurando Jesus? E aí, descobrindo o real motivo,
vai com certeza fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso testemunho. E se preciso for passar por algumas perseguições, ou por alguma dificuldade, ou por alguma coisa que a gente tenha que abrir mão e que vai doer em nós, que seja justamente por amor e para seguir Jesus com mais profundidade e com mais verdade. Com profundidade e verdade. E aí sim, testemunhá-lo. E se nós percebermos que nós estamos buscando Jesus por algum tipo de interesse, que também nós tenhamos coragem de pedir a Jesus a conversão do coração, para que Ele mude o nosso coração, de tal maneira a ponto da gente buscá-lo mais do que as coisas que Ele tem para nos dar. Porque quando nós o buscamos por Ele mesmo, nós não ficaremos decepcionados quando não recebermos as coisas que buscamos. Porque basta-nos ter a presença de Jesus, do Senhor, ao ter as coisas que Ele pode nos dar, ao ter aquilo que Ele pode fazer por nós, ao ter aquilo que Ele pode realizá-lo. Ele é poderoso e pode realizar tudo, mas Ele realiza tudo de acordo com a vontade dEle. Então, se nós o buscamos por aquilo que Ele pode nos dar, um dia nós podemos decepcionar e desistir dEle. Agora, se nós o buscamos por causa dEle, aí não. Aí a gente continua buscando. Porque daí, com certeza, um dia a gente vai receber aquilo que a gente estava buscando pela graça e pela misericórdia dEle. Então, busquemos o Senhor com fervor e com alegria e deixemos que o Senhor se aproxime de nós e revele a sua face para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, as multidões procuraram Jesus por causa do pão do corpo. Mas Ele diz-lhes